Elogio aos 4 temperamentos. Antes de escutar esse áudio, se inscreva no canal e curta. Capítulo 1. Temperamento e personalidade. Como se trata de um tema antigo e nebuloso, que se presta a muitas ambiguidades e confusões, começaremos preparando o terreno inculto, cortando o mato, retirando os seixos e aplanando a terra. Não espero que a essa altura o leitor já tenha compreendido claramente o que é o temperamento. Ao introduzirmos o assunto, apenas exercitamos nossa imaginação quanto às possibilidades que uma visão poética do mundo nos abre e de como a estreita cosmovisão que impera no nosso tempo tende a reduzir tudo à banalidade. Localizamos o tema no mapa mais abrangente dos conhecimentos possíveis, mas ainda não definimos, por assim dizer, a sua localização antropológica. Isto é, onde o temperamento está na natureza humana, onde está em você? Simplesmente pretendi expandir o seu olhar, indicando que a ciência dos temperamentos não é contemporânea e, na verdade, incompatível com um reducionismo de ordem genética ou com qualquer abordagem materialista. Mas, antes de tudo, diz respeito a uma conversa de ordem simbólica. E o símbolo é o que há de mais sólido no conhecimento humano. Mostramos também que os temperamentos não são redutíveis a uma abordagem fenomenológica, do tipo que classifica grupos numa planilha com essa ou aquela característica, segundo certos critérios subjetivos, mas tem uma localização simbólica muito precisa. O temperamento é realmente o que é, e, portanto, trata-se de algo verdadeiro, consistente. O estudo do temperamento está localizado dentro dessa ciência chamada simbólica, e a perda da simbólica é uma grande tragédia. Portanto, para abordar esse tema, precisamos posicionar nosso olhar e nosso espírito num lugar de calma perene, de uma calma que só o ser confere, sem desenvolver um senso de que as coisas são e são de um certo modo sem o contato com a experiência do ser, com aquilo que o filósofo francês Louis Lavelle chamava de presença total. Viveremos inevitavelmente desorientados e aflitos. É preciso estar diante de uma montanha, de uma árvore, da imensidão do mar e acalmar o espírito, pacificar a cabeça, as paixões, aflições, desejos, sofrimentos e alegrias, submeter-se, enfim, à presença das coisas, para então, numa disposição despreocupada, ser fisgado como um peixe por um anzol invisível que existe no âmago dos seres. Depois, atônito, retirado da pasmaceira líquida das coisas pelo pescador, a debater-se diante de um mundo mais luminoso e real, finalmente confessar: esta montanha é, esta árvore é, este mar é, este céu é. Sem esse exercício da confissão diante do ser, não alcançamos algo que se pode chamar de paz interior. Sem praticar esse exercício a sério diante das coisas, é impossível encontrar aquele ponto secreto de onde nasce a verdadeira ação construtora de nossa personalidade, que se expande e constrói relações neste mundo. Pelo contrário, os atos que partem de um certo fragmentado, titubeante e frágil, vão vir desqualificados. São ações inconsistentes. É preciso perguntar o porquê de tantas existências fracas e sofridas, que mesmo em contato com toda essa realidade, não encontra nela nada significativo, nada que ressoe em sua própria existência e diga algo a respeito de si mesma. Como diante de tanta realidade, alguém não reconhece a própria vida? Se a este alguém disséssemos: olha para a sua vida,
Ela é tua, ele responderia. É, ela é minha, mas no íntimo uma voz sussurraria, mas não reconheço essa vida. Esta é a experiência dramática relatada pela enfermeira australiana Bronwyn Ware, que perguntava aos pacientes perecendo no leito de morte e só levava em conta as respostas daqueles que morreram. Quanto à sua vida, do que você se arrepende? A maioria esmagadora daquelas pessoas, mágica estranhamente, respondeu no fim das contas uma só coisa: olho para a minha vida e não a reconheço. Arrependo-me de não ter sido eu. Façamos um exercício de humildade. Se a maioria daquelas pessoas respondeu assim, por qual motivo acreditaríamos fazer parte da minoria que deu uma resposta edificante? Estatisticamente, a maior chance é de que você esteja junto da maioria. Se morresse hoje, ao olhar para a própria vida, talvez dissesse: eu não reconheço essa vida. Tal desamparo é próprio de quem não age a partir desse centro sustentado pelo ser. É próprio de uma vida não se sustenta por aquilo que é. Quem não vive a experiência de confessar o ser padecerá do vazio dos atos. Sua ação é frágil, dúbia, inconsistente. O que é uma vida? É esse mesmo conjunto de atos interiores e exteriores, atos psíquicos, volitivos, afetivos, corporais. Quem vive apartado da experiência radical no ser, quem não experimenta seus atos a partir desse centro, experimenta a vida que voa a brisa que bate, que se desfaz ao vento, que zune sem origem nem direção, e soletra com seus assovios as letras que esboçam no ar a pergunta terrível: quem você foi? Se os atos não encontram esse centro, se não emergem desse centro, a resposta inevitável será a repetição do último estertor de muitos pacientes de uma certa enfermeira australiana: olho para a minha vida e não a reconheço. É este o drama de quem ainda, longe do leito derradeiro, olha para a própria vida, aperta os olhos para discernir o fio dessa história e não encontra resposta. Não sei. Se não fui eu quem viveu esta vida, quem foi? Quem viveu? Este é, portanto, o primeiro benefício da ciência dos temperamentos: produzir um reencontro com o ser. Existem, sem dúvida, outras disciplinas ou práticas que podem nos colocar diante da possibilidade de responder a perguntas cruciais. Mas a ciência dos temperamentos será para nós esse ponto de partida, o anzol do pescador que vai fisgar, puxar e obrigar você à confissão do ser, não por um caminho racionalista, não por uma inspeção da matéria e tampouco pela fé. A ciência simbólica, fundamento da ciência dos temperamentos, é o lugar de encontro fundamental entre o seu espírito e o ser. Contudo, ainda resta a dúvida: o que se pode construir a partir desse terreno seguro? Aqui não devemos cair na confusão fácil que naturalmente surge neste tópico entre temperamento e personalidade. Precisaremos, desde já, distinguir um termo do outro. É preciso, então, responder à pergunta: qual a diferença entre o temperamento e a personalidade? Apesar da confusão entre os dois termos, seria preciso dizer que não há qualquer semelhança entre temperamento e personalidade, e tal confusão só existe como um episódio das incontáveis confusões entre termos que entram no imaginário popular, já destituídos do seu sentido original. Enquanto fala-se, por vezes, popularmente dessas duas coisas como se fosse uma só, não há, na realidade, comparação entre ambas. O temperamento diz respeito à estrutura mineral do ser humano, uma realidade presente no homem como um eco ou um verbo,
uma parte de nós que se origina daquilo que não muda. O homem guarda em si uma presença de um dos 4 elementos. O temperamento de um homem é este verbo que fala a partir dele e se correlaciona simbolicamente com algum dos 4 elementos. A personalidade, por outro lado, nada tem a ver com isso. Personalidade é aquilo que decide a vida humana, não o temperamento. Falávamos do ato, da ação e de sua possível origem a partir de um centro fragmentado. E daqui pode-se extrair uma definição da personalidade. A personalidade é aquilo que existe de particular numa pessoa. Cada pessoa tem características e elementos próprios, exclusivos. Eis a personalidade, aquilo que pertence a uma pessoa e é somente dela. O que é meu é somente meu? Eu sou fleumático e outras pessoas também. Portanto, o meu temperamento não é uma característica exclusiva. Talvez 1/4 do mundo seja fleumático, outro quarto colérico e assim diante. Não existem mais do que 4 temperamentos. Logo, muitos têm o mesmo temperamento. Entretanto, só eu agi exatamente como agi até agora. Só você, leitor, praticou os atos que tem praticado até agora. A sua biografia é exclusiva. Só a pessoa age enquanto primeira pessoa, enquanto ela mesma. E entre seus atos e o das outras pessoas não há qualquer identidade, apesar das semelhanças, simplesmente porque toda ação concreta e particular é uma realidade irrepetível, praticada exclusivamente por uma pessoa, sua agente. Os atos dão os contornos da personalidade. Seria melhor dizer, os atos sucessivos de uma pessoa dão forma à sua personalidade. A personalidade, por assim dizer, é o produto da dimensão histórica de uma existência pessoal. Forma-se na sucessão dos atos, aqui ainda turva, ali mais clara. A personalidade, portanto, não é uma realidade dada, mas criada até o último dia de uma vida. É a narrativa que alguém evoca em resposta à pergunta: quem é você? História pessoal e intransferível, que pressupõe sempre uma consciência presente em cada ato. Ou tais atos provêm de um centro, dessa experiência radical e profunda com o ser, ou são apenas reflexos que não comungam com o ser. Apenas reação, irritação, que desliza na superfície do espírito, na periferia da existência. A depender de onde provém esse ato, se da consciência que experimenta aquilo que é, ou da inconsciência, decorre uma posse de mais ou menos personalidade. A personalidade é a consistência de uma história pessoal. Todos possuem uma personalidade, por definição, pois enquanto existem, todos agem. Mesmo um entrevado, mesmo um deprimido, em completa prostração tem personalidade, pois exerce a ação de existir. Ação diminuta, amputada, limitada por uma doença, mas ainda assim ação. Mesmo em casos de extrema privação, o ato ainda pode ser consciente, profundo, amplo. Igualmente, também pode partir da periferia do ser. No primeiro cenário, teremos alguém com uma personalidade madura, forte, formada. É um integrante daquela minoria que respondeu à enfermeira no leito da morte: eu sei quem eu sou. As personalidades fracas, porém, pertencem ao segundo cenário. Se a personalidade é idealmente aquilo de mais próprio, logo, quanto mais individualizada for a ação, ou seja, quanto mais ela emergir de uma experiência pessoal com ser, mais seu agente terá as características de uma verdadeira personalidade, que será mais resistente, robusta, individual, pessoal. Ao contrário,
Quanto mais a ação for semelhante ao agir de todos, ou seja, reativa, menos terá personalidade, porque é isto que resulta de uma ação menos individualizada. É menos pessoal, mais massificada e a massa é informe. Ser um homem massa é perder a personalidade madura e bem formada, mas não a personalidade em si, que todo homem sempre terá. A questão crucial está entre as alternativas de possuir uma personalidade madura e bem formada ou uma personalidade de massa, indistinguível, reacional. A dificuldade em responder à pergunta quem você é tem por causa a tendência à dispersão dionísica que induz o homem aos atos associados aos prazeres, e a busca pelo prazer é comum a todos. Esta tendência permanente do espírito humano está miticamente simbolizada por Dionísio, aquele que simboliza as festas, o vinho, o prazer sensível. Por outro lado, a tendência à atenção concentrada, a uma concentração vital que antes procura concentrar o espírito no sentido mesmo da existência e não na dispersão sensível, está simbolizada por Apolo. Aqui estão as duas tensões do espírito humano, a concentração apolínea e a dispersão dionísica. A inscrição que presidia o umbral do templo de Apolo era: conheça-te a ti mesmo. Frase revivida literalmente, poeticamente em toda a cultura ocidental, apelo que marca, sem dúvida, uma tendência necessária e sempre perseguida. Ocorre que não nos conheceremos sem abdicarmos da dispersão dionísica. Basta observar jovens numa festa em seu primeiro encontro com Dioniso ou Baco, que ao honrar este antigo deus do vinho, sem sabê-lo, nem mesmo ao vinho recorrem, mas à vodka barata e cerveja de má procedência, rindo à toa, trôpegos, vomitando palavras a esmo, para perceber que os movimentos dos bêbados são todos iguais. O símbolo mítico do deus Dionísio é a dispersão da personalidade, ao passo que Apolo simboliza a sua unidade, o encontro da personalidade com o seu centro. Em outras palavras, o encontro do ato com o seu próprio centro. Essas são as duas tendências do espírito humano, os dois deuses, os dois mitos que vivem dentro de cada ser humano enquanto constrói a própria personalidade. Quem fica tocado pelos vapores do vinho experimenta de início uma agradável dispersão, que logo degenera num certo cinismo diante da realidade. Ele não deseja senão descanso e aquela chocarrice, aquela graça vulgar. A figura popular do bêbado de botequim, que importuna o garçom com sua tragédia amorosa, representa a narrativa contada de fora do coração, uma história sem substância, um mero derramamento sentimental que não brota verdadeiramente de um eu. O bêbado é indiscreto, expõe tudo sem modéstia, tudo que faz ou diz não integra, mas dispersa. Sua linguagem não passa de uma longa e tediosa bravata sem substância. Suas lágrimas são apenas ridículas, sem consistência. Não há senão um único bêbado que se repete em todos os bares da cidade. A personalidade é exatamente o inverso do bêbado. É a personalização, a identificação, o encontro de uma substância pessoal, única e íntegra, resultado de um esforço da atenção e do espírito. A construção da personalidade é o campo de batalha em que estes dois deuses combatem. O mito de Apolo e de Dionísio não são histórias para crianças ou uma mera curiosidade de um antigo paganismo morto. Penetrar o sentido simbólico destes mitos é compreender forças que agem dentro de nós, e a função mesmo do mito é nos fornecer um caminho para avaliar como tais forças operam em nossa alma ou psique. É necessário um domínio simbólico
para entender a correlação dos mitos conosco. A história da emergência de nossa personalidade é como que a disputa de Apolo e Dionísio pelo império de nossa alma. Podemos tender ao esforço de Apolo ou o relaxamento de Dionísio. Em outras palavras, pode-se descrever a história da formação de nossa personalidade pela escolha decisiva entre a aposta no conheça-te a ti mesmo e a capitulação ao universo sensível. Percebemos a esta altura que não há qualquer semelhança entre temperamento e personalidade. Importa a personalidade, pois é o elemento que faz um homem reconhecer-se a si mesmo diante de sua história. Existe, porém, alguma correlação entre ambos, pois pode-se construir uma personalidade ao modo melancólico, colérico, fleumático ou sanguíneo, mas ainda permanecem duas dimensões diferentes da existência humana. A personalidade é narrativa, a história mais ou menos concentrada de um espírito que integra as circunstâncias interiores e exteriores deste mundo. O temperamento é a matéria já dada, que prevalece em alguma natureza. Compreende-se aqui o quão decisiva é aquela experiência radical diante do ser, porque quem carece dessa experiência, a experiência da presença total, não verá motivos para almejar permanência e coesão, e assim o indivíduo se entrega totalmente ao domínio dionísico e o confunde com a própria realidade normal da vida. Ora, se não há participação ativa no ser, se a poesia das coisas se perde, porque é o próprio maravilhamento diante das coisas que produz o espanto poético, tudo o que se vê é pedra, tudo é poeira cósmica, sem centro, e o meu espírito se dispersará na desesperança, no terror, em um cenário tão terrível e vazio, vai exigir a anestesia, a dispersão, a identidade servil com a massa, até o limite em que a alma há de clamar: preciso ser igual. Não suporto ser eu, preciso embebedar-me. Dionísio aparece como uma resposta aos sofrimentos deste aflito, que não pode cruzar o umbral de Apolo, não pode se confrontar com as perguntas últimas: quem eu sou? Para onde eu vou? O conheça-te a ti mesmo está no centro deste pêndulo, entre o quem eu sou e o para onde eu vou, porque o homem não permanece numa imobilidade. Quem eu sou? Ora, sou eu e meus projetos, dirá, minhas circunstâncias. Sou a articulação deste que sou e daquele que serei. A personalidade manifesta numa tensão dinâmica entre instalação e vetor. Enquanto o homem está instalado neste aqui e agora, existe sempre uma tendência, um vetor, um quem ele será. A substância da vida humana é narrativa. É uma história pessoal contada a partir dessa instalação, onde estou e o que sou aqui e agora, mas que persegue uma tendência, um vetor. Esse vetor é uma nova pergunta que pode aparecer com um nome, algo que também é chamado de vocação. Estamos instalados num lugar e tendemos para um outro. Estamos instalados aqui e tendemos para lá, a partir deste nosso lugar. Desejar uma outra vida é uma profanação contra o espírito humano, uma profanação de uma biografia em curso. O homem existe para algo. A aceitação dessa realidade é o que dá consistência da personalidade. Quem nega a própria instalação, seja a de mulher negra, a de homem heterossexual, de herdeiro ou não herdeiro, brasileiro ou sueco, etc., trilha o caminho da perda da consciência da própria personalidade. Cada homem possui uma instalação na realidade e a mais universal delas há de ser humano. É quando se considera o sentido para onde
esta instalação deve se dirigir que aparecem as mais tortuosas confusões. A ideia de vocação, por exemplo, tem sido ultrajada e mal entendida há muito. Não é possível ter vocação para médico, para astronauta ou para enfermeiro, porque uma natureza não pode tender ao que é contingente, ao que aparece e some no curso da história humana. É possível, porém, estar numa circunstância que exige ser médico, astronauta ou enfermeiro. Só há, em verdade, apenas uma vocação humana: viver a sério. E para realizá-la é preciso lutar contra o esquecimento do que é essencial. É preciso lutar diariamente contra o esquecimento de que um homem nasceu para amar e servir, para acolher a graça no seu coração e ser alguém na sua comunidade, para se consumir feito uma vela, levando luz e calor ao próximo. Se um homem luta diariamente contra o esquecimento dessas realidades, misteriosamente aparece uma insuspeita vocação para alguma carreira particular, porque o problema deste homem não é ser contador, médico, enfermeiro, mãe de família. O seu problema é viver dentro do esquecimento das coisas fundamentais. O homem existe para algo. A aceitação dessa realidade é o que dá a consistência da personalidade. Esse esquecimento é precisamente o domínio de Dionísio. O bêbado sofre de amnésia. O homem incapaz de se lembrar diante da pergunta: quem é você? Que pode aparecer hoje ou no leito de morte, não encontrará resposta ou se deparará com uma experiência trágica, ver a própria vida e nela não perceber unidade, mas somente inconsistência. Lembrar-se do conheça-te a ti mesmo de Apolo, entrever nas sombras aquele centro do qual parte a experiência radical do ser, a experiência da presença total, e procurá-lo sem sucesso na escuridão, e não encontrar senão um cortejo caótico de lágrimas, frustrações, desejos e prazeres, já então sepultados para sempre. Em uma palavra, deparar-se com uma vida inconsistente, perdida e não vivida. Em minha atuação clínica, atendi atletas multicampeões que têm paredes inteiras ornadas de troféus e medalhas, e não há nada mais frustrante do que troféus mortos na parede. Aquele atleta que conquistou tudo no passado, hoje carrega consigo não a glória do troféu, mas o peso desse mesmo troféu numa biografia que denuncia a morte prematura da ação, a morte, portanto, do desabrochar de uma personalidade. Troféus e medalhas do passado, glórias passadas, humilham quem não sustentam no presente uma vida de ação significativa. Invejar troféus alheios é uma terrível incompreensão da dinâmica da vida. Um homem derrotado, aos 35 ou 40 anos, que não construiu nada, partilha do mesmo problema daquele vencedor aos olhos do mundo. Não está instalado no aqui e agora e, portanto, não sabe para onde ir. Estamos diante do mesmo começo, todos os dias, quando a saudosa aurora destoou os seus cabelos delicados e nos pergunta: o que você vai fazer de sua vida hoje? Eis a hora da construção da personalidade. Quem tem conquistas e glórias do passado não tem garantia de uma vida plena no presente. Muito pelo contrário, a personalidade, portanto, se forma do hoje para o amanhã. A personalidade é histórica, constrói-se. Para nós só importa o hoje para o amanhã. Nas dramáticas perguntas quem eu sou e o que se fará de mim, está a semente do chamado conheça-te a ti mesmo. A personalidade, finalmente, é um compromisso real em ser. A ciência dos temperamentos tem uma função modesta, tão modesta que a sabedoria que ela nos transmite pode ser comparada a um sussurro humilde, mas profundo que ecoa no espírito. Um sussurro que revela algo que um homem é: terra, fogo, água, ar. O homem comunga com estes elementos
que aparecem a todo instante. Quando o espírito ameaça fugir, se dispersar, perder a esperança num vale de lágrimas, surge um desses elementos materiais, uma chama material, a água material, o ar que nos envolve a todo instante ou a terra na qual pisamos. Estes elementos aparecem como que nos lembrando, você é, e cabe ao homem, a partir desse ser do qual tomou posse, proceder à ação, porque todo ato procede do ser, e os atos que procedem deste centro são pessoais, exclusivos e não massificados. Não pertencem ao reino de Dionísio, são esforços apolíneos, conheça-te a ti mesmo. Cada homem também é humildemente um desses 4 elementos. Mas esse verbo humilde, calmo e constante, que permanece desde a concepção até o túmulo, pode se tornar realmente a baliza dos atos e, por fim, uma personalidade sólida, madura, ampla e cheia de significado pessoal aparece.